Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da GoPro no terceiro tri. Então fui chafurdar uma empresa diferente aí para a gente falar, já que aqui no Brasil o nosso plano agora é seguir com aquelas empresas novatas, né, da planilha que a gente estava acompanhando, só que não saiu resultado de quase ninguém, só da Intelbras. Então provavelmente amanhã videozinho da Intelbras, que é o resultado que tem até hoje. Na terça, a live normal, né? Falando lá daquelas empresas que ficaram para trás. Vai ser uma live bem legal, então não percam a live de terça. E enfim, aí semana que vem sai todos os resultados, aí vai ser uma batelada e a gente vai ter material suficiente para trabalhar. Mas eu achei bem legal a GoPro, tá? Chega de empresa fácil de analisar, case tranquilo, empresa boa. Vamos ver uma empresa mais complexa e complicadinha, tá? Antes de botar aqui na apresentação, já vou avisar aqui e mostrar o look dela. Assim, acho que vocês conhecem, né? A GoPro, pra mim, que gosta de atividade outdoor, tal, esportiva, é uma marca bem conhecida, fabrica action cameras, né? As câmeras que você coloca no capacete, coloca, enfim, na tua bicicleta, na tua moto, no teu carro, para fazer aquelas filmagens todas esportivas, o pessoal andando e mergulhando e não sei o que lá. Acho que a maior parte de vocês conhece, tá? Então, o que me chamou a atenção na GoPro? Uma marca conhecida e tudo mais. Você vai ver um valor de mercado baixo, né? 700 milhões de dólares é pouco. E o resultado dela na última década aí é feio, né? É tenebroso. Isso aqui é a cotação, tá? Mas em termos de resultado, mesma coisa. A empresa dando prejuízos grandes de 2016 em diante. Que pelo visto foi meio quando eles fizeram a IPO, né? Os caras fizeram a IPO enquanto a empresa ainda dava dinheiro, depois ferro, né? Interessante ver esse histórico. A gente na apresentação vai entender um pouco do que aconteceu e agora ela tentando se recuperar, lembrando esse valor, lembrando não, né? Não tinha falado ainda, mas esse valor vem de um não recorrente grande, tá? Mas ela tá voltando a ser lucrativa, mas esquece esses 300 milhões aqui, isso aqui é não recorrente. Então, né, apresentado a GoPro para vocês, vamos dar uma olhada na apresentação e tentar entender o que aconteceu com a empresa, né? Enfim, por que uma marca tão forte assim tem resultados tão fracos? A GoPro é candidata, deixa eu fazer um parênteses aqui, a voltar virar aquele meu exemplo lá, que nem toda empresa que tem um produto bom, que tem uma marca forte, que é o caso deles, o produto é de qualidade, a melhor action camera que tem fundamentos legais de longo prazo, né? O pessoal cada vez mais gostando de atividade outdoor, cada vez mais tem o interesse de gravar essas atividades para postar numa rede social da vida aí, TikTok, Instagram, muitos grãs aí. Que mais? Ela tem um lancezinho de comunidade, a gente já vai falar mais pra frente. Tem uma receita recorrente subscription, a gente vai falar mais pra frente. Então, teoricamente, você vê, porra, esse negócio é muito bom. Aí os números mostram o contrário, né? Então, é só para reforçar o ponto que não adianta só o negócio te contar uma história legal. A marca forte, tudo isso que eu falei é verdade dela, tá? Só que não se reflete nos números, tá? Não se reflete nos números financeiros, logo não se reflete em retorno financeiro, tá? Mas enfim, vamos lá. Tomara que ela vire aí uma das exceções das empresas, ou melhor, que ela não vire essa exceção, né? Tomara que ela se recupere. Enfim, tem lá a fotinha do menininho tirando foto, valores, blá blá blá. Então, para isso que serve, né? Ó, que a GoPro tá aqui no capacete do maluco. E óbvio também, né? Que foi onde foi tirada essa foto, tá no remo, parece, do caiaque, certo? Então ela tá engajada nessas atividades esportivas mais radicais e tal, né? Enfim, essa é a parte da historinha que eu falei, né? É a marca mais conhecida, com certeza, nesse segmento. O último modelo deles, essa Hero 10 aqui, é o número 1, é o mais vendido, a câmera mais vendida nesse segmento, né? De action cameras, câmeras de ação. Tá? Tem muito engajamento de comunidade, então tem um canal no YouTube com muitas visualizações, muitos seguidores em redes sociais e, enfim, subscribers e likes e todas as métricas digitais aí quaisquer. E agora a gente entende um pouco mais o que aconteceu com ela desse tempo ali do IPO até hoje em dia. Então, até antes de 2019, o que eles faziam? Câmeras. Hardware only. Ou seja, faziam as câmeras. A câmera, tudo aquilo que a gente falou, é top, é legal. Eu tenho um modelo super antigo aí, deve ser a GoPro 3, talvez. Mas enfim, já tá na 10. Eu não lembro qual que é a minha. Se é 3, se é 5, mas é de 5 para baixo, com certeza.
tá? Vendia no varejão, então eles eram um fabricante de câmeras, vendia no varejo. Margem bruta de 30% a 35%. Não é uma margem ruim, mas é uma margem justinha, assim, né? Para dar dinheiro, você tem um produto top, uma marca boa. Geralmente você quer um pouco mais de margem, mas tá, até daria para ganhar dinheiro, mas ela não ganhava, tá? Então, ela em média consumiu aí 50 milhões de caixa por ano, ou seja, não era uma empresa lucrativa. Então, olha só aquilo que eu estava falando. Como uma empresa que tem uma marca forte, o produto top, reconhecimento, engajamento, queima dinheiro, tá? Não basta isso, você tem que ser financeiramente competente também, não só no business. E a empresa de 2020 para cá, com pandemia, coincidentemente ou não, nunca tinha visto a GoPro, tá? Eu olhei hoje para gravar o vídeo. Ela mudou um pouco não, mudou bastante a estratégia. Ou seja, ela continua fazendo as câmeras, né? Isso não. Só que, em termos de negócio, eles mudaram um pouquinho. Então, eles lançaram um serviço de subscription, uma assinatura, que é uma. Eu dei uma olhada lá, uma continha digital, que você tem acesso a uns features, a storage na nuvem, a um aplicativozinho lá mais inteligente para editar os vídeos, para já postar automático e tal. Então, agrega um valor lá pro cliente, gera recorrência. Então, o subscription, a gente está vendo, foi a solução aí de trocentas empresas, né? Receita recorrente, mais previsível. A receita dela era muito irregular, porque quando você lança um produto novo, bum, vende pra caramba. Você não lança produto novo todo trimestre, né? Aí, bum, as vendas dão uma caída. Então, só vender era um pouco irregular as vendas da empresa, tá? Outro ponto importante, está vendendo muito no D2C. O que é D2C? Direct to Consumer, é venda direta. Então aqui ela vendia via varejo por um retail qualquer, aí, pela Amazon, Best Buy e tal, varejo qualquer. E agora ela está vendendo diretamente. Então isso é outra coisa que a gente já viu bastante no canal. Empresas que têm marcas fortes, produtos fortes, têm uma avenida de crescimento imensa do D2C, porque eles não precisam de um varejista grande, né? Hoje em dia, com o online e tal, você chega no teu cliente na ponta sem cortar esse intermediário. A venda no varejo continua a ser importante para ganhar capilaridade, para ter uma exposição maior, um tráfego maior do teu produto, seja físico, seja digital. Mas quem tem produto forte tem muita oportunidade de crescer fazendo venda direta e com isso ganhar mais margem. Isso a gente está vendo na Centauro no Brasil, na Nike do exterior e empresas com marcas fortes, tá? A margem já começa a melhorar, né? Tanto pelo D2C quanto pelo subscription, né? Um pouquinho mais melhorando. E a empresa virou para geradora líquida de caixa. Em 2021, né, foi o auge. Em 2022 está um pouquinho pior o resultado, tá? Mas em 2021 foi o auge, porque além da assinatura eles ofereceram mais alguns serviços, que é mais recorrência, aí gera mais um consumo, né, regular, engajamento com a marca, com o produto, o D2C aumentando um pouquinho, as margens melhoraram bem em 2021, uma pena que elas estão caindo um pouco de novo. E, enfim, a empresa gerou já bastante caixa, 200 milhões de caixa, não parece grande coisa, mas a empresa vale 700 milhões e ela tem caixa líquido positivo. Vou adiantar para vocês, a gente já vê quanto lá que eu já esqueci. Ou seja, é uma baita na geração de caixas aqui. Então, 2021 foi o ano do agora vai. 2022 fraquejou um pouquinho, tá? Ela continua na mesma trajetória, com os mesmos serviços, o D2C aumentando. A margem ela ainda sustentou um pouco pelo crescimento do subscription e do D2C, mas o que aconteceu em 2022 foi um ano duro para varejo nos Estados Unidos, né? Então ela perdeu um pouquinho de margem bruta por aumento de frete, por câmbio, esse tipo de coisa que está todo mundo sofrendo. Tá? Então ela deu uma estagnada nessa melhora. Essa questão aqui do queima de caixa nesse ano, por quê? Porque ela é muito sazonal, tá? E ela geralmente lança os produtos, pelo que eu vi, no quarto tri. Então no quarto tri, final do ano, ela vende meio que pro ano inteiro e, enfim, zero estoque. A geração de caixa vem forte no quarto tri, então não é cedo ainda para ver. Mas 2022 está um pouco mais devagar que 21, mas não um desastre, né? Continua lucrativo, mas um pouquinho mais devagar. Aqui a perspectiva era melhor. Claro, né, em parte é bem explicado pela situação econômica nos Estados Unidos, com a dificuldade no varejo, no consumo, teve inflação, que os caras não sabiam o que era inflação, né, questão lá do poder de consumo, é o que a gente está vendo em geral nas empresas. Mas assim, né, deu para entender, é um caso típico de turnaround, típico, que tem pontos positivos, tem pontos negativos, né? Os positivos a gente já está falando bastante,
O produto é de qualidade. Essa mudança no modelo de negócio está puxando margem bruta para cima. Agora está um pouco freada por esses fatores, né? Câmbio, aumento de custo, de frete, né? Aquela disrupção lá da cadeia logística e tal, está pressionando um pouco, mas enfim, isso aí um dia resolve. As condições macroeconômicas resolvem e ela pode voltar de onde parou. E essa subscription já vai ver, tá crescendo, tá aumentando aos poucos. Hoje ainda é pouco da receita, mas a margem é 70, 80% de margem da assinatura. É um serviço escalável e isso pode fazer a diferença. Então é um case interessante, tá? Não é barbada, tipo, o GoPro comprar que vai dar certo. Tem vários pontos negativos que a gente já vai ver ainda, mas pelo menos interessante. Então, os caras estão melhorando o negócio. Isso aqui, ASP é Average Sales Price, ou seja, né, vendendo produto de maior valor agregado, né, enfim, na casa aí dos $400. A parte de assinaturas, olha como é que cresce, né? Chegou agora. Essa apresentação, desculpa, acho que eu não falei, é do segundo trimestre, tá? Eles não fizeram a mais recente. Mas enfim, a gente vê os números lá. E já passou de 2.000 assinantes, 2 milhões, né, sei lá, a métrica aqui, e tá no ritmo de fechar em 2,2 o ano, que seria um crescimento forte, ou seja, isso aqui é bem interessante. A margem bruta estava numa trajetória ascendente legal, deu uma freada por essas dificuldades macroeconômicas, tá? Mas isso aqui é bem legal, tá? A receita de subscription já é 6%, ainda é pouco, mas a margem é muito alta, tá? Entre 70% e 80%. Então, mesmo que, vamos pensar num futuro da GoPro, mesmo que assim, o business de câmeras, né, fique ali meio enroscado, não seja muito lucrativo, mas se isso aqui continuar crescendo, ó, tá crescendo 70% ano contra ano, tudo bem, ainda é um negócio meio virgem, mas se chegar a ser 20%, 30% da receita, com essa margem vai puxar o resultado da empresa toda. Então pode ser que no futuro, conjecturas agora, tá? Nada concreto. A empresa continue fabricando a câmera, que é o pilar do negócio dela, mas que ela ganhe muito mais dinheiro com serviços, com assinatura, ela pode criar tipo ali uma comunidadezinha, uma rede social da GoPro, enfim, alguma coisa de conteúdo, pode virar um produtor de conteúdo, de esportes, enfim. Então ela está construindo aquele lance da comunidade. Então pode ser que no futuro, né, a câmera vai ser sempre o pilar, mas a câmera seja uma ferramenta para os caras ganharem, né, com outra coisa. Pode ser, tá? Pura conjectura até agora, mas é interessante com certeza, tá? É bem, bem interessante. Então na época aqui estava 1,9 milhões, né, de assinantes, é bastante coisa. E agora já passou de 2 e vai fechar o ano 2,2. Então o crescimento é forte, a margem é boa. No futuro, se os caras agregarem mais valor nisso aí, né? Pode virar um negócio grande, tá? Então é interessante isso aqui. E é o que a gente falou, né? É receita recorrente, que mais? Aumenta a aderência, né? O cara que já assina, provavelmente é um cara, quando sai um produto novo, deve comprar e tal. Tem os serviços, aumenta o valor, né, a percepção de valor do consumidor e tudo mais, dá desconto nas compras, né? Então é bem, bem legal. E essa saída aí que eles acharam para o negócio deles está meio estagnado, tá? Então, vamos falar um pouco sobre os produtos. Aqui, ó, GoProzinha, bacaninha. Então, o principal é, óbvio, a câmera, né? Aí, outros acessórios e não sei o que lá. Eles agregaram agora, né, um aplicativo que oferece, né, junto esses serviços de edição. Cara, hoje em dia é isso aí, né? O mundo é as redes sociais. Se não tá no teu Instagram ou eventualmente no TikTok, né? Eu não sou jovem o suficiente para usar TikTok. Você não viveu, basicamente. Então, é isso que o pessoal quer e o caminho que ela tá oferecendo é esse, né? Porque na época que eu usava as GoPros, que eu praticava esportes radicais, era meio trabalhoso, assim, né? Você gravava, legal, mas depois tinha que pegar um cartão de memória. Eu peguei a última GoPro sem Wi-Fi, não lembro se era Wi-Fi, se era Bluetooth, mas sem transferência wireless. Então eu tinha que tirar o cartão, baixar no computador, pegar o vídeo, dar uma preguiça de mexer, de editar. Então a ideia dos caras agora, por meio desses serviços e assinaturas, é ter o storage tudo no cloud, fazer o download automático. Hoje é tudo wireless, né? Acho que é Wi-Fi. Baixa já direto. Você já tem uma ferramenta ali intuitiva de editar rapidinho para pôr na rede social, porque ninguém gasta muito tempo nisso. Então, né? Parece um caminho legal que eles estão trilhando, assim, né? Parece um caminho bem promissor, tá?
Então, em termos de tecnologia do produto, isso não tenho o que comentar, sempre foi o melhor, sempre foi a referência. E tem novos features, nova lente, novo sensor, tava lendo lá e tal, bacana. Capacidade aumentada, bateria dura mais, o sensor capta mais pixels, tem abertura de ângulo maior, enfim. Isso aí nunca foi o ponto, né? Ela sempre foi top. Aí junto agora tem um app que tem todos esses features. Aí eles oferecem ali, né, um negocinho mais otimizado pro cara não gastar tempo, já parar lá no TikTok e tudo mais, né? Enfim, Storytelling Solutions. Então você vê, eles não falam nem de câmera, né? É storytelling. É contar a história de alguém e compartilhar, que é o que todo mundo quer fazer hoje em dia. Então, os lançamentos que vão entrar agora no quarto trimestre vai ser, como é que é? É a Hero 11. Isso aqui foram os lançamentos lá de trás, tá? Lembrando que isso aqui é a apresentação do meio do ano, tá? Foi a linha Hero 10 e tal. E agora vai lançar em novembro, vai começar as vendas da Hero 11, é o modelo novo. Então deve dar um upzinho de vendas, tá? Então, as melhores câmeras do mercado, eles têm assim diferentes posicionamentos, né? Então eles ainda vendem o modelo 8 mais barato para quem quiser. Aí tem o modelo top. Para esse novo lançamento eles vão posicionar um pouquinho diferente, tá? Eles vão ter a GoPro 11 em várias versões, uma mais barata, né, uma mais top e tudo mais, tá? Para não ficar vendendo o modelo antigo. Eles falaram que não quer ficar vendendo modelo antigo mais barato. Eles fazem um modelo da nova mais simples, né? Mas é mais interessante. Enfim. Mais um pouco sobre os subscripts, $50 por ano, aí dá desconto na GoPro, já dá um desconto de $100 na GoPro, então se o cara já é aficionado, né, já é no-brainer de cara. Aí tem backup automático, upload automático, sei lá o que é tudo isso aqui, né? Enfim, tem aí uma facilidade para trocar o modelo, coisas do tipo aí. Tá. E ainda tem o subscription do app, né? Isso foi isso que eu entendi, pelo menos, para fazer essas ediçõezinhas e tal, enfim, algo do tipo. Faz tempo. Eu sou um usuário antigo de GoPro, olha lá, ó. Montanha, essa aqui é a minha praia. Aqui nos esportes radicais nem tanto, mas montanha, tem uma pontezinha, também Nutella isso aqui, né? Mas tudo bem. Enfim, estratégia de vendas é multi-channel, né? Então, eles têm ativação bastante por rede social, que a gente viu lá no primeiro slide, advertising e tal, associado ao resorts, ao Vail Resorts, né? Que é de esportes de inverno. Mas, enfim, coisas específicas, além de patrocinar atleta, né? Produtor de conteúdo. Então, parece que eles são bem modernos nesse sentido, né? GoPro casa com esse tipo de marketing, né? Igual a Red Bull. Red Bull não faz marketing em televisão. Quer dizer, até faz. Tem aqueles propagandinhas lá da Red Bull, da Asus, mas é meio alternativo, né? No Brasil passava, tipo, na MTV, tipo, na Globo nunca entrou R$ 1 da Red Bull de marketing. Tanto que eles chamam a equipe lá da Fórmula 1 de RBR, não Red Bull. Raramente eles falam Red Bull, falam mais RBR, presta atenção lá. Mas a Red Bull tá em tudo quanto é coisa de radical, patrocina os atletas, patrocina essas iniciativas muito loucas do cara que pulou lá do espaço e tal. Então, né, a GoPro casa nesse tipo de iniciativa, né, com o cliente dela. Mas enfim, em termos de canal de venda, aqui é o que a gente falou do D2C, vender direto pela GoPro.com. Então isso aqui para quem tem produto bom, marca forte, é super legal e tá mostrando a força dela, tá? Além de vender nos varejistas tradicionais, a Amazon, JD lá da China e tal, isso aqui sei lá onde que é, Walmart, Target, enfim, qualquer varejista que quiser vender ela, beleza, mas é legal ela ter um D2C para ter uma margenzinha maior e tudo mais, né? SG, blá blá blá. Vamos ver os financials, isso aqui é da hora também, belíssimo Canyon. Bom, receita vem melhorando aos poucos, tá? Embora 2022 deu uma estagnada, né? 2021 foi um ano melhor. E a gente vai ver o terceiro tri lá vai um pouquinho abaixo, tal. Mas, enfim, a empresa estabilizou a receita, estabilizou uma rentabilidade, bem ou mal, tá na casa aí de 100 milhões de doletas, deu uma caída já nesse terceiro tri, mas situações de mercado, então a rentabilidade melhorou, EBIT, tá, é por causa do não recorrente, é verdade. Tava muito alto isso aqui. Não, é um gap, é ajustado. Enfim,
ela é rentávelzinha, tá? Não é uma grande rentabilidade. Então, isso aqui veio não recorrente. Isso aqui é um mix de câmeras, né? Eles estão vendendo mais câmeras de maior valor agregado recentemente, né? De valor acima de $400. Isso aqui é retail price, né? Medium sales retail price, é o preço médio de venda no varejo. Receita crescendo, a empresa está recuperando as margens brutas antes desse impacto. Então, no segundo TRI já começou a vir impacto na margem bruta que vem de câmbio, FX, né? Accessory Product Transition, ou seja, dificuldades, né, de cadeia de logística, frete e oferecer, né, entregar os produtos. Eles atrasaram o lançamento dessa câmera, então eles estão sofrendo o que todo mundo está sofrendo, basicamente, né, do varejo. E até que não ficou ruim os resultados. A gente já vai ver o terceiro TRI, né, manteve ali num 0 a 0 ali um lucro pequeno. Mas pô, tem um monte de marca tradicional aí que tá virando para prejuízo grande, então até que tá decente. Bom não tá. Esse segundo e terceiro TRI não foram tão bons. Mas ela tá se segurando. E isso aqui é interessante, tá? Olha como é que cresce os subscribers, né? 65% ano contra ano. Dá uns 9% trimestre a trimestre. E o terceiro TRI cresceu igual, tá? Nessa mesma pegada. Isso aqui pode ser a salvação da GoPro, tá? A geração de caixa virou, né? De 2020 em diante virou pro positivo. Tem um detalhezinho para eu falar aí mais para frente. Mas enfim, tá sobrando dinheiro até para fazer buyback, tal. Eles não têm dívida, tem dinheiro em caixa, pelo contrário. Então dá para fazer um buyback legal. Dá para gerar valor para acionista. A gente viu que o valor da empresa tá baixo. E essa é a GoProzita, tá? Os números... Opa, o que tem aqui? Não tem mais nada. Essa foto é legal também. Tem o 10Q aqui do terceiro TRI, tá? Eles não fizeram a apresentação, mas o que tem de interessante? Isso aqui eu não sei se veio errado ou se é de propósito. Não sei qual que é a ideia de comparar com o final do ano passado. Mas só pra gente ter uma noção do caixa da empresa, tá? 350 milhões de dólares, tá? De caixa e marketable securities, investimento, né? Dinheiro. É o CDB deles lá. Para uma dívida de 140. Então, tá um excesso de caixa aí de mais de 200 milhões de dólares, tá? Quase 300, né? 400, 140... Não, desculpa, 200, isso. 450 e tal, menos 140. Uns 300 milhões de doletas. É bastante dinheiro, hein? Não é de se jogar de fora, não. Porque a empresa, a gente falou lá, vale 700. Né? Se você botar aí mais 300 milhões de caixa, fica um valorzinho apetitoso, um deep value a empresa, né? Capital de giro não tem nada demais, é estoque e tal, a empresa não tem muito imobilizado, né? Imagino que ela deve terceirizar, deve ser produção outsourced, porque é muito pouco imobilizado, tá? Tem um pouco lá de goodwill e só, tá? É bem liso o balanço dela, não tem muito operating leasing, tal. Pois bem, o ADRE, aqui a gente fala do resultado do terceiro TRI, não veio um resultado muito bom, tá? Veio uns 17 milhões de lucro, foi aquém do que veio no ano passado. Mas também não é nenhum desastre, é o que a gente estava falando. Ela perdeu a margem bruta por aqueles impactos, câmbio, não sei o que lá. Ela estava rodando com 40% de margem bruta, caiu para uns 37, 38. Né? Perdeu um pouquinho de espaço, mas são fatores, acho que a maior parte alheios à empresa, né? É o que está acontecendo lá no mercado. Então aqui, até que achei que a DRE dela não foi tão feia assim, tá? No cash flow tem um ponto aqui que incomoda um pouquinho, né? A boa e velha stock-based compensation, que é um valor relevante, tá? Não é pouco. 30 milhões de dólares para uma empresa de 700 não é pouquinho, tá? Então ela tá puxando um pouco dessa geração de caixa com base num share-based compensation, tá? Não é um fim de mundo, né? Mas também não é muito legal, né? Com certeza. No mesmo nível aí do lucro líquido e tal, em termos de receita é um valor alto também, né? Então vai diluir o acionista no futuro, né? Essa geração de caixa está vindo em parte, não toda,
às custas de geração de caixa. Não dá para ainda dar um veredito da geração de caixa, porque é aquilo que eu falei, o quarto tri, que é o quarto trimestre que vende aí pelo ano inteiro. Então você vai ver, ela até consumiu um pouquinho de caixa agora, mas tá tudo indo parar nos estoques, tá? Ela tem um valor muito grande de estoque, só a gente ver aqui. No balanço patrimonial, a conta de estoques lá tá recheada, tá? Então se ela vender isso aí no quarto tri, beleza, né? Vai virar grana, vai dar uma melhorada. Até agora não é um resultado muito forte isso, né? Mas tem tudo aí para no final do ano reverter, gerar caixa, zerar esses estoques aqui e tal e entrar grana no caixa da empresa. Então isso aqui fica pendente ainda. A análise de cash flow tem que ver o ano fechado, né? Aí a gente vê o tamanho do stock base, o tamanho do stock base frente as outras métricas para ter uma noção aí do impacto. Não é muito legal, também não é nenhum fim de mundo, né? Se ela melhorar por longo prazo, crescer aqueles subscriptions lá, voltar a ter margem acima de 40%, né, por cento de margem bruta, dar né, um up nas vendas, se esses modelos novos que vão vender agora no quarto tri venderem bem, não é isso aqui que vai prejudicar a empresa. Mas, né, a gente já teve essa discussão. Fora isso, grandes destaques, né? CAPEX inexistente, por isso que eu imagino que a produção deles deve ser toda outsourced, quase nada de CAPEX. Isso aqui é só dinheiro girando, girando não, né? Trocando de conta dentro do banco. Enfim, ela aos pouquinhos, né, vai emitindo um pouquinho mais, mas enfim, ela está inclusive recomprando. Então pode ser que esse impacto seja até mitigado caso ela melhore os resultados, tá? Em termos de dívida, ela diminuiu a dívida, eu nem vi direito, mas ela tem caixa líquido positivo, não é uma preocupação. Então, assim, é o que eu disse. GoPro tem pontos interessantes, né, sobre essa tese aí de recuperação dela de turnaround, que são: o produto é bom, né, você não faz turnaround de empresa que o produto não é legal. Produto, serviço, o que seja. Então, o produto é bom. O valor de mercado tá legal frente ao que ela vende, ao que ela receita, né? Ela receita mais de 1 bi por ano. Tem empresa que vale muito e você vê que mesmo que ela melhorar a rentabilidade não vai a lugar nenhum porque a receita não é compatível, né, com o que se espera aí, né? Tipo, Nubank, né? Nubank precisaria fazer muito, né? Aqui já nem tanto, acertar um pouco mais a rentabilidade. Parte desse free cash flow vem de SBC, vamos ver o fechamento do ano para ver o quanto é. Não parece ser excessivo, tão excessivo, né? Mas parte vem, seja o ponto negativo, né? Vamos continuar os positivos. Produto forte, valor de mercado legal, com caixa líquido, melhor ainda, tá? Difícil você ver a empresa assim com caixa e tal, valendo tão pouco, né? Geralmente tem uma dívida e o EV não fica legal. Mas ela tem outro caixa líquido aqui, a gente calculou até mais um pouquinho com isso aqui. Né, aqui está contando leasing liabilities e aqui eu acho que não está contando todo o dinheiro investido. Então a gente vê no quarto tri, que é melhor de ver inclusive isso, né? A tendência é gerar mais caixa ainda por essas vendas um pouco melhores no quarto trimestre, tá? Então tem grana, margem bruta se recupera, tem essa tendência de crescimento de serviços e subscriptions e agregar valor de outras formas, tá? A gente continua a tendência secular de esportes outdoor e coisas do tipo, que é legal para ela. Que mais ponto positivo? Extremamente light em termos de capital, né? CAPEX inexistente. E é engraçado que antes tinha, né? Eles mudaram alguma coisa também nesse modelo de negócio, sabe-se lá o que. Mas hoje não tem CAPEX, então os caras estão recomprando, não apareceu aqui ainda, mas já recompraram ações, que pode dar, caso entre bastante caixa, pode dar bastante retorno, né? Então tem pontos positivos apoiando essa tese da recuperação da GoPro, pontos negativos. Resultado desse ano está um pouco mais fraco que o ano passado, principalmente em termos de margem. Estão tirando aqui esses não recorrentes aí, né? Os 2 últimos tris, os 3 últimos, o terceiro não tá aqui ainda, mas veio fraco. Veio devagar. Embora, tá, ela ganhe o dinheiro dela, é no quarto tri, tá? É aqui que entra a grana. Você vê, ó, quarto tri, vamos deixar só os quartos trimestres, né? Aqui ela sempre entra dinheiro. Então, dá para esperar aí no ano fechar, mas a rentabilidade desse ano tá mais baixa. Parte dessa geração de caixa vem de SBC, que não é legal, que vai se refletir em diluição no futuro. E uma coisa que eu acho que incomoda um pouquinho para mim, como é que faz? Tem que clicar 2 vezes aqui. É que ela
nunca andou muito, né? Então, assim, tá sempre nessa receita aí de 1 bi e pouco. E quando você investe numa empresa por longo prazo, é aquilo que eu sempre falo, você quer que a empresa cresça, evolua, se transforme de patamar. Não sei se tem demanda, é muito nicho, né? O produto GoPro, ele é muito específico. Não é todo mundo que tem uma action cam, não é todo mundo que pratica esportes, né, filmáveis assim, muito menos que tem uma câmera para isso. Então dá um pouco de medo, assim, de qual é o futuro do Tandela e tal. Mas esse agregar valor, né, de comunidade, de subscription e tal, parece interessante. Aquilo que eu falei, quem sabe no futuro a câmera vire só, né, um meio, uma ferramenta para ela lucrar com, né, já que o que ela gera são imagens, vídeos, né, imagens, vídeos, áudio, ela lucrar com o conteúdo, né, e não só com o hardware, com a ferramenta. Enfim, isso elucubrações futuro. Então, bem interessante o estudo da GoPro, tá? Achei bem legal de estudar. Difícil dizer, eu acho que agora nesse terceiro trimestre é meio loucura, né? Pensar qualquer coisa de investir. Espera um pouquinho vir o quarto, ver como foram as vendas desses novos modelos, ver se aquela geração de caixa ali dá uma positivadinha da hora, né? Se as margens ali estão dando esperado. Espero o guidance para 2023, que eles devem divulgar no próximo resultado. E aí ver aquela evolução lá das assinaturas, como está, se tem planos para o futuro. Pode ser uma tese legal de empresa de turnaround, tá? Agora eu acho muito cru. Mas, agora vocês viram, não é fácil. Investir em turnaround nunca é fácil, senão a gente só fazia isso. Se fosse mais fácil, o que eu ia fazer? Eu ia pegar minha grana e botar metade nesse tipo de empresa, porque se você acerta uma meia dúzia dessa aí, está feito. Só que não é fácil, cara, é difícil, porque sempre tem pontos positivos, pontos negativos. A hora que tá muito clara a recuperação, geralmente a empresa já recuperou muito. Então, é isso aí, tá, pessoal? Nem toda empresa é linda e maravilhosa. Tem umas coisas legais, mas tem coisa que você tem que ser bem pé no chão, olhar com calma, né? Não querer achar. O viés, ele atrapalha muito esse investimento em turnaround, porque você quer achar uma empresa que tem potencial, né? O teu inconsciente, ele quer achar várias. Vou tirar hoje o dia para ir atrás de empresas assim, né? O que a tua mente quer é que você ache um monte, mas então você começa assim a enviesar até essa sugestão de parecer melhor do que realmente é. Mas eu acho que o caso da GoPro vale a pena acompanhar, tá? São pontos interessantes, outros, né, que jogam contra. Então a gente vê o desenrolar e vê qual que prevalece aí, de repente vira uma alternativa legal. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo sobre a GoPro, um casezinho legal, bacana de fuçar. Não é todo dia que eu acho um case legal assim pra gente discutir, mas quando acho é bacana fazer vídeo. Amanhã provavelmente deve ser o vídeo da Intelbras pra gente já começar com as empresas que faltam. E é isso aí, vamos seguir em frente. Valeu, pessoal, abração pra todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.